Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus. Nessa quinta-feira, né, dia de adoração, também em alguns lugares, nessa primeira quinta-feira de julho, se celebra justamente o dia do preciosíssimo sangue de Jesus, né? Então, esse sangue precioso que foi vertido, né? Que foi derramado por amor a cada um de nós, esse sangue que trouxe para nós a salvação, porque um sangue puro que foi derramado pelos impuros, né? Então, o sangue que nos trouxe a salvação. O sangue que, ao tocar no madeiro da cruz, foi capaz de converter toda a condenação, que a cruz era um instrumento de condenação, mas o sangue de Jesus, ao tocar o instrumento de condenação, faz da cruz um instrumento de salvação, faz da cruz uma obra redentora da parte de Deus, né? Então é muito importante também, hoje, quinta-feira, como é um dia eucarístico, sacerdotal, recordar desse preciosíssimo sangue de Jesus que celebramos nesse mês de julho, de maneira especial nessa primeira quinta-feira desse mês de julho, né? A liturgia de hoje, na primeira leitura, ela vai trazer para nós a profecia do profeta Amós, como a gente tem visto esses dias. E hoje a gente vai ver que a profecia, ela está incomodando. Porque de fato ela surgiu para isso. A profecia foi feita para incomodar, para desinstalar. Um profeta é aquele que fala em nome de Deus, mas para exortar ou orientar o povo. Então, a profecia de Amós, ela está cumprindo o seu papel. Os homens estão ficando revoltados e querem que Amós seja expulso ou pare de profetizar, porque ele está trazendo palavras que são muito duras, muito pesadas. E aí é interessante que quando vão dizer a Amós, né, que ele não pode mais profetizar em Judá, ele vai dizer: eu não sou profeta, nem tampouco filho de profeta. Essa frase é importante porque no contexto, nesse tempo aqui do Antigo Testamento, existiam profetas que o profetismo era como que uma profissão. Então tinham pessoas que eram pagas para profetizar. E Amós está dizendo, por isso que ele diz, eu não sou profeta e nem filho de profeta. Ou seja, ele não é de uma linhagem de pessoas que são profetas pagos. Mas ele diz, eu falo porque eu fui chamado por Deus. Então existe uma diferença. O nosso serviço a Deus, ele é por um chamado, é por uma vocação, é uma missão que abraçamos. E não é uma profissão. Se não é uma profissão, nós não temos direito a salário, nós não temos direito a plano de carreira, nós não temos direito a salário e plano de carreira. Porque muitas vezes a pessoa que está servindo a Deus, ela quer receber um salário, ainda que o salário não seja dinheiro financeiro, mas um salário de elogios, um salário que alimenta minha vaidade, meu ego. Ela quer ter um plano de carreira, porque eu já estou há tantos anos nessa pastoral e o padre não me escolhe para ser coordenador. Eu faço tanta coisa. Então, assim, isso é traçar um plano de carreira. Só que o serviço a Deus, ele não é uma profissão. Ele é uma vocação para a qual Deus nos chama. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, as atividades da igreja, elas podem ser profissionalizadas. O que é isso? Eu posso, por exemplo, na Pascom, ter uma pessoa que é designer, na Pascom ter uma pessoa que é jornalista, para ajudar a manejar as ferramentas. Mas ainda assim, essa pessoa, ela vai colocar os seus dons a serviço da igreja. Eu não vou contratar uma pessoa para fazer esse serviço. Eu vou convidar a pessoa a doar o seu serviço, a doar o seu dom que foi recebido de Deus em favor da igreja. É diferente de eu querer achar que o meu serviço na igreja precisa ser profissional, preciso receber por isso, preciso ter carteira assinada, preciso ter benefícios naquilo que eu faço. Então existe uma diferença entre profissionalizar a pastoral e fazer da pastoral uma profissão, tá? A primeira leitura também vai dizer que eles não quiseram, né, Amós, porque eles não queriam ouvir a verdade, mas ainda assim ele não se calou, ele continuou profetizando. Ainda que os homens não quisessem ouvir a verdade, ele continuou profetizando. Porque essa é a missão do profeta. Ainda que as pessoas não queiram escutar aquilo que eu preciso, que eu posso, que eu estou tentando anunciar, ainda que
de alguma maneira, eu, né, ainda que ali naquele contexto, né, que é dentro daquela realidade, ainda que no meio daquilo tudo eu não deixe de profetizar, ainda que as pessoas não queiram me escutar, na verdade, eu não posso deixar de profetizar. O Evangelho vai falar que Jesus entrou no barco, atravessou para outra margem do lago. A gente está vendo esses dias Jesus para lá e para cá, né? Esse movimento de Jesus de não parar no anúncio, não parar na proclamação. A gente não está vendo Jesus descansando aqui. A gente está vendo Jesus trabalhando, se doando, se ofertando, entregando, né? Muitas vezes hoje em dia, a gente tem sido muito movido pela preguiça, né? A preguiça tem movido a sociedade. Então, eu não faço porque eu tô com preguiça, eu não faço porque eu tô cansado, eu não faço porque eu não aguento mais. Mas a gente está vendo Jesus entregando tudo aqui, né? Também vai dizer que tinha um paralítico deitado numa cama. Então, ou seja, um paralítico deitado numa cama é uma pessoa que tem uma doença e assumiu a sua realidade. Um paralítico deitado na cama. Um paralítico não vai estar andando. Então, ele assumiu, tomou posse da sua realidade deitado numa cama. Jesus vai dizer para ele: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Isso parece desnivelado, né? O cara é paralítico e Jesus vem falando de pecado. Porque o pecado é uma paralisia. O pecado nos paralisa em muitas coisas. O pecado nos trava. O pecado nos impede de avançar. E aí Jesus, percebendo ali a intenção do coração daqueles homens, ele vai dizer o que é mais fácil? Dizer teus pecados estão perdoados ou levanta, toma tua cama e anda? Os homens, eles sempre vão escolher e preferir aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais simples, aquilo que é mais compreensível, né? E também, Jesus estava querendo fugir de uma confusão, porque só Deus podia perdoar pecados. Então, se ele dissesse diretamente que ele estava perdoando pecados, ele podia ser condenado por se fazer como Deus. Então, ele dá também uma segurada para se proteger, porque ainda não havia chegado a hora desse embate, mas também porque ele percebe que os homens iam compreender naquilo que era mais fácil. Se ele elevasse muito o nível, os homens não iam compreender, iam duvidar e não ia ter efeito o que ele queria realizar naquele momento. Então Jesus muda, ao invés de falar diretamente de perdão de pecados, ele fala sobre levanta, toma tua cama e vai, porque era o mais simples e o mais óbvio a se fazer diante de um paralítico. Mas ele não deixa de chamar atenção para nós que também os pecados são uma paralisia na nossa vida. Por isso você precisa tomar cuidado com os pecados que você comete, por isso você não pode ficar acomodado no pecado, por isso você não pode ser tão laxo em relação aos seus pecados, porque o pecado é uma paralisia e o Senhor nos chama a levantar e seguir adiante. A todo tempo, o Senhor quer que a gente se levante do lugar onde a gente parou, se levante dessa situação de pecado e siga em frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.